Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui para transmitir a mensagem do culto do domingo, 29 de março, o culto da noite. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 8. Colossenses, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 8. A palavra de Deus diz: damos sempre graças a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo fosse instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Vamos orar. Senhor, obrigado por nos permitir abrir Tua palavra, meditar na mesma, e rogamos que o Teu Santo Espírito aplique a verdade dela em nossos corações. Ó Pai, que à medida de que os dias vão se passando, o Senhor possa nos abençoar e nos ajudar a descansar no Senhor, e que em breve possamos nos reunir novamente no templo da igreja ali na Rua Vital Brasil. Pedimos isso, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. É muito comum nós identificarmos como crentes pessoas que nós não conhecemos. Às vezes você está conversando com alguém, com um estranho, num balcão de uma loja, do lado de um banco de um avião, de um ônibus, e ao conversar com a pessoa, você consegue identificá-la como um crente no Senhor Jesus Cristo. Eu não estou me referindo aos usos e costumes, ou seja, você vê uma pessoa com determinada roupa e você fala, aquela ali é um crente. Ou você vê com um cabelo, né, especialmente as mulheres, aquela mulher lá é crente. Não estou falando disso, de uso e costume. Eu estou me referindo sobre a maneira como a pessoa conversa, como ela vive o seu dia a dia. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos crentes de Colosso, ele se alegra muito com a maneira com que aqueles irmãos se comportavam no mundo. O apóstolo Paulo lhe dá graças a Deus quando pôde ouvir de outras pessoas sobre a fé daqueles irmãos em Jesus Cristo, do amor que eles tinham um para com o outro e da esperança que eles mostravam sobre as coisas eternas. E eu gostaria de meditar nesta noite sobre essas 3 virtudes importantes na vida do crente, e que é facilmente identificado uma pessoa, como eu disse, que apesar de nós não conhecermos, mas são reveladas nela: a fé, o amor e a esperança. É interessante que o apóstolo Paulo, ele menciona esse tripé de virtudes também em outros textos. Um bastante conhecido, que é 1 Coríntios 13:13, o texto que fala que agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior deste é o amor. E ainda ele fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Recordando-nos mediante nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma carta, no capítulo 5, versículo 8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Um comentarista bíblico, cujo nome é Joseph Barber Lightfoot, desculpe se a pronúncia não está correta, mas no seu comentário bíblico de Colossenses, ele diz que a fé descansa no passado,
O amor opera no presente, a esperança olha para o futuro. Então vamos pensar a respeito dessas 3 palavrinhas: fé, amor e esperança. A fé. O Brasil é conhecido como um país de fé. O povo brasileiro tem fé. Mas essa fé, será que é uma fé bíblica? A fé que o povo diz ter, será que ela é realmente bíblica? Afinal, uma pessoa diz que tem fé que vai ganhar na loteria, que tem fé que seu time vai ser campeão. Eu tenho fé que vou passar no concurso público, no vestibular. Eu tenho fé que eu vou tirar férias e vou poder viajar. Na verdade, isso não é fé. Isto é uma expectativa positiva de que algo pode acontecer. Eu tenho uma expectativa de que o meu time vai ser campeão. Eu tenho uma expectativa de que as minhas próximas férias eu vou poder viajar. É uma expectativa positiva, mas isso não é fé. A fé bíblica é a atitude mediante a qual o homem abandona total confiança em si mesmo para obter salvação. É completa confiança em Jesus Cristo, é dependência total nele a respeito de tudo que envolve a salvação. O que concerne a nossa vida eterna e a nossa salvação, nós devemos depositar em Jesus Cristo, lançar fé na obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. É o que Paulo nos fala aqui. Olha, observe que Paulo diz: desde que ouvimos da vossa fé, em quem? Em Jesus Cristo, versículo 4. Não é a fé em si próprio, não é a fé na igreja, não é a fé na religião, mas a fé no Senhor Jesus Cristo. A genuína fé é aquela depositada em Jesus Cristo, não para que alcancemos dele algum benefício material, mas sim para que possamos descansar nas coisas espirituais. Então, não é ter fé para obter algum benefício material, mas que, referente à situação espiritual concernente à salvação, descansamos na obra redentora que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário em nosso lugar. É esse tipo de fé que Paulo está falando aqui. E eu quero perguntar para você: será que você já depositou sua fé em Jesus? Perceba que esse é o primeiro passo para uma nova vida. O novo nascimento tem início quando você confia e crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então é a fé que nos traz a salvação em Jesus Cristo. Eu não estou dizendo para que você tenha fé em Jesus para se dar bem nessa vida, mas porque somente através de Jesus Cristo você pode ter a vida eterna. Confiar em Jesus Cristo para a vida eterna não é um salto no escuro, é descansar na obra que Ele realizou. Quando alguém te pergunta: quando você morrer, você vai para onde? Geralmente a resposta é: vou para o céu. Por quê? Porque eu creio em Jesus Cristo como Salvador. Você está manifestando a sua fé, a genuína fé. E Paulo se alegra com os crentes da igreja de Colosso porque eles têm a fé em Jesus Cristo. A fé deles não estava nas palavras do apóstolo Paulo. A fé deles não estava nas atitudes positivas que eles podiam apresentar diante da sociedade, mas a fé deles estava na pessoa de Jesus Cristo. Você tem esse tipo de fé? A segunda virtude é o amor. Paulo dá graças a Deus do amor que eles têm um para com os outros, ou, como o versículo diz, do amor que tens para com todos os santos. Todos os santos aqui, o amor do crente com o santo não é com Santo Antônio, São Pedro, São Benedito, Santa Luzia, mas sim os crentes no Senhor Jesus Cristo. Todos que creem em Jesus Cristo são chamados de santo.
por Deus. Atos 9, versículo 13, diz assim, Atos 9, 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ainda o versículo 32 do mesmo capítulo, Atos 9, 32. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lídia. Então, olha, havia santos em Jerusalém, havia santos em Lida, não Lídia, em Lida. Ainda Atos 26, 10. Atos 26, 10. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E encerrei muitos santos nas prisões, e contra esses dava o meu voto quando os matavam. Então, não está falando aqui de uma imagem, né? Paulo não estava perseguindo imagem de santo, mas pessoas que confiavam e criam no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Então, santos são os cristãos. Santo é o corpo de Cristo, santo é a igreja, santo sou eu, santo é você. Então, esse amor que temos um para com o outro, quando você ama ao seu irmão em Cristo, você está amando um santo. E quanto é que você tem amado o seu irmão? Jesus diz ali, João diz na sua primeira carta de João, 1 João capítulo 4, versículo 21, ele diz assim: Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seus irmãos. E Jesus deu esse mandamento para nós, que nós devemos amar os nossos irmãos. Quem ama a Deus, ama seu irmão. Paulo exorta lá em Romanos capítulo 12, versículo 10, Romanos 12, 10, o apóstolo Paulo, ele nos exorta da seguinte maneira: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ao decidir amar os irmãos, você está dedicando o amor fraternal. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. João escreveu ali em 1 João 4, 21, aquilo que ele aprendeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Lá em João capítulo 13, versículos 34 e versículo 35, João 13, versículo 34, versículo 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um para com os outros. Como é que o mundo saberá que nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo? Se nós estivermos amando um ao outro. O amor do crente pelo seu irmão passa não por palavra, como eu te amo, meu irmão. Vocês sabem que eu tenho dificuldade de pessoas, quando você vai num culto, e o pregador ou o dirigente fala: agora olha para trás, abraça teu irmão e fala: eu te amo, meu irmão. Eu sinceramente não gosto desse tipo de atitude. É lógico que eu tenho que amar o meu irmão, mas simplesmente falar eu te amo, meu irmão. E você pode observar, eu já participei de vários congressos que quando a pessoa que está dirigindo ali o congresso, ele fala: olha, agora olhe para o seu irmão do lado e abraça e diga eu te amo. Quando eu estou sozinho, eu percebo, as pessoas procuram quem elas conhecem. Quantas vezes eu fiquei parado, esperando alguém chegar até mim e falar eu te amo, meu irmão. Então, amar não é apenas falar eu te amo, meu irmão. Amar o irmão passa pela preocupação pelo seu bem-estar material, pelo seu bem-estar espiritual. É ligar de vez em quando, especialmente agora, quando nós estamos vivendo um tempo de isolamento, e perguntar como é que ele está.
se está precisando de alguma coisa. Então, isso é verdadeiro amor. Assistir aquele irmão na hora de uma necessidade. Eu digo, meu irmão, eu te amo. Aí esse irmão que você diz que ama, te liga e fala, eu estou doente e eu não tenho como ir para o hospital. Você poderia me levar? Desculpa, mas sabe que hoje eu tenho um compromisso. Na verdade, você está dando desculpa para não gastar o seu tempo ajudando aquele irmão. A família da fé ama os seus membros. E isso significa até mesmo corrigir e exortar aquele irmão que está agindo de maneira errada. É admoestar aquele irmão que está andando de maneira equivocada ou mesmo em pecado. Amor não é passar a mão sobre a cabeça de um irmão, encobrir o erro, mas quando for necessário, corrigir e ajudá-lo a se reerguer. É estender a mão. Há um ditado que provavelmente foi escrito por alguém que diz que a igreja é o único exército em que deixa os seus feridos pelo caminho. E infelizmente isso é uma verdade. E isso acontece por falta de amor. Que nós possamos amar mais os nossos irmãos. Que nós possamos aprender a amar aquele que vai passar a eternidade conosco. A terceira virtude que o apóstolo Paulo apresenta é esperança. Esperança aqui não significa uma atitude de esperar se vai acontecer ou não, se vai dar certo ou não. Sabe você vai fazer uma receita de um bolo e você segue todos os procedimentos ali da receita, coloca o bolo no forno, aí você fica na esperança que deu certo. Que o bolo cresça, que a massa fica fofa. Não é esse tipo de esperança que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Também não é aquela a esperança de que eu vou ficar aqui na expectativa, vamos ver o que vai acontecer. Não, esperança aqui é a certeza de que aquilo que Deus disse vai se cumprir. No caso da nossa salvação, ela se cumprirá. O apóstolo Paulo fala da esperança que nós temos recebido na vida. Essa esperança que nos leva a descansar na eternidade. A esperança que está preservada no céu. É as palavras do apóstolo Paulo aqui. Nossa habitação eterna. A nossa esperança está lá. 1 Coríntios 15, versículo 19, também o apóstolo Paulo, ele declara, 1 Coríntios 15, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, a nossa esperança não está nessas coisas desse mundo, não está apenas em Cristo nos abençoar nessa vida. A nossa esperança está naquilo que Ele prometeu para a eternidade. A nossa esperança ela é real, ela é verdadeira, ela é concreta. Ela vai acontecer, não será, mas vai, é de fato, é certo. Tito, ele também nos fala no capítulo 2, versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Cristo voltará, isto é certo. Vamos viver com Ele para todo sempre, porque Ele prometeu isso. Um dia subiremos para estar com Ele. Ou você vai de forma individual, que é quando nós morremos, então vamos nos encontrar com o nosso Salvador, ou vai ser de forma coletiva, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja e levar todos para habitar eternamente com Ele. Mas uma coisa é certa, todos estaremos com Ele, porque Ele mesmo disse em João 14, 3, porque onde eu estiver, estejais vós também. Então, aonde Jesus estiver, nós estaremos com Ele.
Essa é a verdadeira esperança. Eu não espero que o mundo seja melhor. Eu espero dias melhores. Mas eu tenho plena convicção de que esse mundo não vai ficar melhor. Pelo contrário, vai ficar pior. Quando a igreja for retirada e a tribulação começar a vir sobre a humanidade, esses dias que nós estamos vivendo, para aqueles que não são crentes e passarem pela tribulação, esses dias são dias suaves. Mas o crente já não vai mais estar aqui. O crente vai estar com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza. Então, você tem essa certeza? Quando alguém diz para você, por que você vai para o céu? Você tem convicção de dizer, eu vou para o céu porque Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Eu vou para o céu porque eu creio na obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Já viu aquela pessoa que diz assim, mas eu não sei, porque ninguém que morreu voltou para dizer se é assim. Essa é uma triste esperança. Essa é uma esperança falsa. A verdadeira esperança é aquela em que nós cremos que na palavra do Senhor Jesus Cristo diz, aonde estiver, estejais vós também, vai se concretizar. E então, você tem fé salvadora em Jesus Cristo? Você tem praticado esta fé amando o seu irmão? Porque note que uma coisa é consequência da outra. Por eu ser salvo, por eu ter fé salvadora em Jesus Cristo, eu vou amar aquelas pessoas que têm a mesma fé. Eu vou praticar o amor para com elas. Elas estarão comigo para toda a eternidade. Então eu já passo a praticar o amor nessa vida. E isso faz nos caminhar juntos na mesma esperança. A nossa caminhada de vida é uma expectativa certa de que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. A nossa esperança não está aqui nas coisas desse mundo. A nossa esperança está no lar eterno. Que nós possamos realmente aprender a esperar o dia bendito, quando Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Que nós possamos descansar na fé salvadora. Talvez o inimigo venha colocar dúvidas em sua mente. Você se diz crente, mas você faz aquilo. Você se diz crente, mas você falou aquilo. Infelizmente, enquanto estamos nesse mundo, somos sujeitos ao pecado. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele pagou na cruz do Calvário os pecados, não apenas do passado, os pecados do presente e do futuro. Quando nós pecamos e reconhecemos o pecado, nós confessamos Ele, confiantes de que Cristo perdoou já os nossos pecados. Tenha a fé genuína na pessoa de Jesus Cristo e pratique o amor para com seu irmão e viva a esperança de um dia estar com o Senhor Jesus eternamente. Que Deus te abençoe e que na sua vida as pessoas possam ver a fé, o amor e a esperança. E que como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós possamos estar mostrando para esse mundo a fé genuína, o amor verdadeiro e a esperança certa. Deus nos abençoe. Obrigado. Vamos orar. Pai, obrigado por Tua palavra. Pai, obrigado pela fé que nós temos na pessoa de Jesus Cristo, que nos salvou, nos redimiu para a vida eterna. Que nós possamos, Pai, colocar essa fé em prática, amando os nossos irmãos, ajudando os que estão passando por dificuldades, e juntos possamos caminhar na esperança de que um dia estaremos para sempre contigo. Abençoa-nos, Pai, e dá-nos uma boa semana. Lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém.